Amém. Podem sentar, queridos. Glória a Deus. Essa é uma noite de milagres. Porque Ele vive. Ele vive. A nossa vitória está na sua ressurreição. Morremos com Ele, mas ressuscitamos com Ele para uma nova vida, para uma nova maneira de viver. Não, sabe, mais um religioso, não, mas como filhos que conhecem o seu Pai. Nós adoramos a quem conhecemos. Lembra quando Jesus falou para a samaritana? Ei, nós adoramos a quem conhecemos. Nós precisamos ser íntimos do Espírito. Nós precisamos cada dia mais ser íntimos do Pai. Porque não dá para se render nem confiar em alguém que você não conhece, meu querido. Não dá para confiar em alguém só de ouvir falar. Você precisa conhecê-lo. E é na intimidade, é no relacionamento, sabe, queridos? O preço foi tão alto. Para mim e para você não custou nada, mas para o Pai custou a vida do seu filho. É por isso que eu e você não podemos viver uma vida medíocre, não podemos viver uma vida superficial, mas nós precisamos cada dia escolher. Diga, é uma decisão. E essa decisão tem que ser minha e tem que ser sua. Ninguém pode decidir escolher por você. Sabe, quando você nasceu de novo, você nasceu com habilidade e capacidade, você foi ungido pelo Espírito para ser o verdadeiro adorador da nova aliança. Aquele que adora o Pai em espírito, porque Ele foi recriado. Eu e você fomos recriados, não mais para viver como o mundo vive, mas para viver como o Pai vive. Nós somos filhos imitadores do Pai. Diga, eu sou filho amado. E se você conhece o seu Pai, queridos, você vai imitá-lo. Porque há tanta admiração pela sua perfeição, por tudo que Ele é. Como é gratificante, como é viver uma vida em segurança, quando nós entendemos que o Pai que nós temos é perfeito. Ele não erra, Ele não falha. Tudo que Ele faz é bom. E tem um propósito. E o que traz prazer para Ele é ver os seus filhos confiando nele, andando sobre a sua palavra. Sabe, até mesmo naqueles momentos que tudo parece desfavorável, que as circunstâncias estão gritando, né? O vento tem uma voz, a tempestade tem uma voz, a circunstância, as pragas, as situações adversas que enfrentamos têm uma voz. Mas sabe, queridos, nós devemos diferenciar da voz do Espírito. A voz que eu e você devemos considerar é a voz do Espírito. Não atentar para aquilo que vemos ou sentimos, porque são coisas transitórias, são coisas passageiras. Sabe, as circunstâncias que eu e você temos enfrentados, nada mais são que passageiras e transitórias, se tão somente eu e você decidirmos e escolhermos viver segundo a palavra e acolher com humildade e mansidão no nosso coração a palavra que é vida. Nós vamos desfrutar da vida em todas as áreas. Sabe, as circunstâncias nada mais são do que uma oportunidade de você ser promovido para um nível maior. Porque aquele que é nascido de Deus, quem aqui já nasceu de Deus? Quem aqui é nascido de Deus? Você vence o mundo. Você vence o mundo. Amém. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé é aonde? Na palavra de Deus. E aquele que vive pela fé, ele tem um louvor nos lábios. Aquele que vive pela fé, ele descansa. Sabe, do seu coração sai ações de graças, não sai reclamação, não sai murmuração, não fica cheio de dúvida, nem porquês. Ele confia no Pai que ele tem. Sabe, o Pai que Ele tem em Cristo Jesus já providenciou tudo o que você precisa para viver uma vida plena, completa, sem falta. Não, a vida que eu e você recebemos foi a vida do próprio Deus. E essa vida, tudo
Tudo que eu e você precisamos está nela. E se nós estamos nessa vida, nós temos que permanecer considerando essa presença, considerando a voz da palavra. Está escrito, eu creio, e ponto final. Não adianta. O médico pode ter uma voz, o diagnóstico pode ter uma voz, mas eu escolho ficar com o que o meu Pai diz ao meu respeito, porque Ele não muda. A ciência muda, hoje pensa de um jeito, amanhã já pensa de outro jeito. As circunstâncias mudam. Ela olha para você e começa a te ameaçar, dizendo vai morrer, dizendo é impossível. Mas você tem uma palavra que triunfa sobre a circunstância, e essa palavra é o que tem que sair de dentro de você. Sabe, queridos, não fique com a boca fechada. Não deixe as circunstâncias te calar. Mas sabe, levanta um cântico novo ao Senhor, rendendo graças a Ele, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre, porque a sua palavra é fiel e verdadeira, ela é perfeita, e ela, sabe o que ela diz para você? Não temas, eu sou contigo. Não te assombres. Qual é o tipo de relatório, de sugestão que tem chegado aos seus ouvidos? Não te assombres, não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te sustento com a minha destra fiel. Se tão somente você considerar o que eu digo e viver sobre a minha palavra, você vai andar no nível onde as pessoas vão olhar para você e vão dizer, como pode? Não entendo. Sabe, queridos, quando eu e você decidimos viver uma vida pela fé, e com um cântico novo nos lábios de gratidão, reconhecendo a bondade e a fidelidade do Senhor todos os dias. Sabe, quando nós andamos com essa atitude, é Deus que vai ser glorificado, porque as pessoas vão começar a ver eu e você vivendo milagres todos os dias. Você pensa que milagre, sabe, é uma coisa difícil para Deus fazer? Não. Existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Foi assim que o anjo falou com Abraão. Quando Sara riu, quando ele disse, olha, vocês vão ser pais, vocês vão ter um filho. Existe o riso da fé, que é quando você se alegra porque você tem convicção da verdade, que é a sua realidade, a verdade da palavra, e nada pode mudar o que a palavra é, amém, queridos? E existe o sorriso de incredulidade. É porque ele não sabe as minhas limitações, ele não sabe o que eu estou passando. Às vezes, quando a palavra está sendo dita, ou alguém inspirado pelo Espírito está falando a palavra, muitas vezes dentro de você está havendo um argumento. Ah, mas é muito fácil falar. Não calço o meu sapato? Vai lá em casa. Eu não quero saber qual é o relatório que você tem, eu só quero dizer o seguinte, se você decidir confiar na palavra, todo esse quadro é transitório, vai mudar e você vai triunfar. Ponto final. Decida ficar com a palavra, queridos. Porque assim como você, eu passo por desafios também todos os dias. E todos os dias eu tenho que fazer uma escolha. O Senhor disse, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas Ele disse, escolhe a vida, para que você viva. Sabe, para que você desfrute do que há de melhor, do que eu preparei para você. Ele ainda dá a dica, escolhe a vida está na palavra. Fora da palavra só há morte. Sabe, mesmo que tenha a aparência de coisas boas, mas o seu fim é morte. A palavra diz, há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim é morte. Então qual é o caminho seguro para você desfrutar da vida? Esse caminho é Jesus. Esse caminho é a palavra. Pare para dar ouvido à palavra. Pare para prestar atenção naquilo que o teu Pai diz. Ele sabe o que está dizendo. Ou você acha que essa circunstância que você está enfrentando pegou ele de surpresa? Ele já esteve preparando o nosso amanhã, Ele já esteve no nosso futuro, e o nosso futuro é glorioso, porque nós cremos e dependemos dEle. Se tão somente nós pararmos
para meditarmos e considerarmos o que Ele diz, nós vamos ter o resultado que Ele quer que eu e você tenha. É por isso que lá em Efésios diz que eu e você já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Hoje pela manhã eu falei que o justo, nós sabemos que o estilo de vida dele, o espírito que move ele é o espírito da fé. Ele crê e por isso ele fala. Quem é justo? Filho de Deus, aquele que foi justificado de todo pecado. Então o Filho de Deus, ele fala o que ele crê, ele não fala o que ele vê. Porque as coisas que se veem, todo mundo está vendo. Se eu quero que aquele quadro mude, eu tenho que falar o que eu creio. Eu tenho que falar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é imutável, aquilo que é imortal, aquilo que é indestrutível. A palavra de Deus que muda qualquer situação. Porque eu sou filho, porque eu sou justo, eu vou cantar fé. Eu vou cantar a palavra. O que vai fluir do meu coração é o que eu tenho colocado dentro dele. O que é que eu tenho colocado dentro dele? A Bíblia diz, lá em Colossenses 3,16, que tem que habitar, morar ricamente a palavra de Cristo em nossos corações. Para eu e você termos sabedoria para tomarmos as decisões certas, fazermos a escolha certa, sabe? Para eu e você não viver uma vida sobrevivendo ou de tentativa, nós precisamos considerar a palavra, sabe? Muito mais do que as coisas naturais que nós já estamos acostumados a fazer todo dia. Se queremos uma mudança de vida, se queremos viver o sobrenatural todos os dias, em primeiro lugar, precisamos considerar que nós somos um ser espiritual. Nós não nos movemos e nem tomamos decisões por conta de pressões e circunstâncias, mas nós somos guiados pela voz do Espírito, e o Espírito nos guia na palavra. É por isso, amados, se tem alguém que é habilitado e capacitado pelo Espírito para ser o verdadeiro adorador da nova aliança, é eu e você, porque somos filhos. Porque o Espírito de Deus veio morar em nós, Ele veio nos inspirar, Ele veio nos guiar, Ele veio nos ensinar. Ele veio nos instruir como viver uma vida que agrada ao Pai. Como viver uma vida bem-sucedida em tudo que nós realizarmos. Então pela manhã eu disse, olha, o justo, aquele que vive pela fé, ele tem uma linguagem, e a sua linguagem é de louvor. Não é de murmuração. Não é de reclamação. A sua linguagem não é de incredulidade. Sabe, queridos, o louvor é a voz da fé. Diga comigo, louvor é a voz da fé. Se você vive pela fé, se você está sendo o tempo todo influenciado, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, influenciado pelo Espírito da fé, quando você abrir a boca, é fé que vai sair, e fé muda qualquer quadro. Ainda que seja necessário, sabe, queridos, se o mar não se abrir diante de você, a circunstância que você está enfrentando, você vai passar por cima, mas você não vai sofrer dano nenhum, porque o Senhor está com você. Ele vai com você, Ele habita em você. O que você estiver passando, você não está só. Ele está com você, Ele é o teu socorro, Ele é o teu refúgio, Ele é a cura que você precisa. Você precisa somente parar para ouvi-lo, dedicar tempo com Ele, dar prioridade a Ele. Tantas coisas na nossa vida são lícitas, são boas e tem o seu lugar, mas nada pode ser, sabe, pode ocupar o lugar da palavra ou da comunhão com o Pai em nossas vidas. Tem que ser prioridade, a nossa vida depende disso. A nossa eternidade depende disso. E a nossa eternidade começa aqui na terra, quando nós recebemos Jesus como Senhor e temos a nossa natureza mudada e o Espírito Santo vem habitar em nós. Hoje eu e você somos a habitação de Deus. Somos o santuário da morada do Altíssimo. E nesse santuário, meu querido, tem que fluir louvor o tempo todo. Sabe, o salmista Davi, mesmo vivendo numa aliança inferior, mas porque ele considerava aquilo que Deus falava, e ele procurava agradar a Deus, e ele, sabe, trazia à memória a bondade, a fidelidade de Deus, e ele entendia
entendia que não era a força do seu braço, nem a sua influência como rei, que o fazia triunfar sobre os seus inimigos, mas era quando ele dava ouvido à instrução de Deus. Ele triunfava sobre os seus inimigos. Estão entendendo isso? E o rei Davi, ele começou a receber muitas sinalizações. Mesmo sem ter sido nascido de novo, mesmo sem ter o Espírito dentro dele, mas por causa dessa busca, de querer conhecer o Senhor, de reconhecer o Senhor em tudo aquilo que ele fazia, de, trazer a glória para o Senhor e entender que a conquista das suas vitórias não era por merecimento, não era por causa dele mesmo, da sua habilidade natural, mas era porque ele considerava o Senhor, é porque ele ouvia o Senhor, é porque o Senhor dava uma instrução e ele obedecia, então ele triunfava. E por conta desse desejo de querer conhecer, de agradar ao Senhor, de ouvir a voz de Deus e obedecer, o Senhor começou a sinalizar certas coisas para o rei Davi. E uma das coisas que eu lembro é que quando tinha um templo onde foi construída a tenda de Davi para se adorar ao Senhor, ele tinha tanto zelo por aquele lugar onde a presença de Deus estava numa arca. E uma das coisas que ele fez foi levantar cantores para estar 24 horas adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor, reconhecendo a glória dEle, reconhecendo a fidelidade dEle, reconhecendo o amor dEle, 24 horas. Acabava um turno, entrava outro, e eles adorando. Ambiente de louvor, ambiente de adoração. É nesse ambiente onde o Espírito de Deus tem liberdade para falar. É nesse ambiente onde milagres se manifestam. É nesse ambiente que o diabo, as circunstâncias não podem permanecer. Vocês estão entendendo? Davi, ele começou a experimentar coisas logo cedo, desde criança. E a palavra diz que Saul, que foi rei antes dele, ele era atormentado por espíritos malignos. E ele ficava, ninguém conseguia controlar ele. Ele era atormentado, ficava opresso por espíritos malignos. E quem era que mandavam chamar para tocar, para que Saul fosse livre daqueles espíritos? Davi, era um menino. Mas aquilo que Davi fazia, ele fazia tão bem, ele fazia para o Senhor. Então ele dava o seu melhor. Davi, com certeza, ele não só tocava em apresentações para ser visto pelo homem, ele fazia aquilo para Deus. Quando eu e você temos uma vida com Deus, e na nossa casa existe uma prática diária de reconhecer a sua bondade, a sua fidelidade, de adorá-lo, como Ele é digno de ser merecido, como Ele é digno de ser adorado. Sabe o que vai acontecer quando você se reunir para adorar? Os céus vão se manifestar em nosso meio. A Shekinah, amados, eu tenho grande expectativa que nós vamos ter cultos aqui, onde nós não vamos conseguir falar uma palavra, porque vai estar todo mundo prostrado, porque a glória de Deus vai se manifestar de uma forma que nós vamos ser ministrados pelo Espírito. O próprio Espírito de Deus vai estar ministrando para nós, trazendo instruções ao nosso espírito. Você crê nisso? Mas hoje o Espírito está sinalizando, está na hora de você deixar de adorar somente quando estiver reunido no congregar. Está na hora de fazer disso uma prática diária na sua vida. Começar o seu dia com louvores nos lábios. Começar o seu dia declarando a palavra. Começar o seu dia, declarando aquilo que você crê. Sendo grato ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele vai fazer. Não deixa o diabo roubar a sua alegria, a sua paz, porque não foi Ele que te deu. E a sua alegria não depende das coisas externas, de um banquete, de alimento, ou de muito dinheiro no bolso, ou um carro do ano. Não! A sua alegria, ela é eterna.
Você se alegra na abundância, você se alegra na escassez, porque a escassez não pode permanecer aonde o Senhor reina, aonde a palavra reina, porque até no deserto o Senhor faz florescer, até no deserto que não existe vida, aquele que confia no Senhor vai ver o deserto florescer e nada vai lhe faltar. O que são as circunstâncias que você está enfrentando? Não são nada diante do poder e da glória de Deus. E eu quero só te lembrar, esse Deus é seu Pai. Ninguém te ama como Ele te ama. Sabe, queridos, nós amamos os nossos irmãos, nós amamos os nossos filhos, nós amamos os nossos cônjuges, e quando eles estão passando por alguma situação, nós somos os primeiros a procurar um meio, fazer alguma coisa para ajudar, não é assim? Porque nós amamos. Então nós nos colocamos para ajudá-los de alguma forma. Amados, Deus é perfeito. Deus nos ama tanto que tudo que eu e você precisamos para triunfar sobre as circunstâncias que nós passamos, Ele já nos deu. Está disponível para você. Mas sabe, está na hora de você descansar. Porque às vezes, sabe, queridos, você já orou, você já declarou a palavra sobre uma situação e parece que nada está acontecendo. Diga comigo, parece. Mas sabe, queridos, a palavra é espírito e ela vai trabalhar onde os seus olhos naturais não conseguem enxergar. Uma vez que você semeou a semente da palavra, ela é espírito. O milagre que você precisa está nessa semente. E uma vez que você semeou essa semente, você tem que dar tempo para que essa semente frutifique. E enquanto essa semente frutifica, você vai só louvar. Porque o louvor vai receber como certo. Receber o que a fé traz à existência, o louvor recebe antes de vir. Você crê nisso? Diga, os meus inimigos já foram derrotados. Sabe, há um poder extraordinário. Há um poder disponível no louvor a Deus, aonde Ele é reconhecido, aonde a sua palavra é reconhecida. Aleluia. Vamos experimentar o sobrenatural, sabe? Nós somos a casa de Deus, nós somos responsáveis para fazer com que a nossa casa, no nosso dia a dia, exista uma atmosfera e um ambiente de louvor e de adoração a Deus. Sabe, queridos, às vezes nós estamos em casa, estamos dispersos, perdendo tempo com tantas coisas que não acrescentam, com notícias ruins, com aquilo que o diabo está fazendo. Eu lá quero saber, queridos, o que o diabo está fazendo. Eu estou aqui para destruir as obras dele. Você está aqui para destruir as obras do diabo? Você carrega um poder e uma autoridade que foi delegada no nome de Jesus para destruir as obras do diabo. Se aparecer diante de você, destrua-o em nome de Jesus. Sabe, se dedica à comunhão, se dedica à comunhão, se dedica à intimidade, se dedica a conhecer mais o seu Pai, se dedica a ter um relacionamento, sabe, mais profundo com Ele, mergulha no conhecimento. Ele é a fonte de todo conhecimento, Ele é a fonte de toda sabedoria, tudo que eu e você precisamos para viver uma vida bem sucedida e triunfar nessa terra, queridos. Ele tem para nós a instrução certa. Eu vejo que todos aqueles que experimentaram milagres extraordinários na sua vida foram pessoas que aprenderam a discernir e a remir o tempo, a considerar aquilo que tem valor eterno e a se dedicar, e a se envolver e a priorizar na sua vida o que tem valor eterno. Sabe, amados, eu já vi pessoas que elas estão o tempo todo ligadas em tudo que elas fazem. Diga, eu sou uma casa de louvor, eu sou uma casa de comunhão, eu sou uma casa de adoração, porque o Espírito Santo habita em mim. Sabe, você tem o seu devocional com o Senhor quando começa o dia, você alimenta o seu espírito e você passa o dia meditando no que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Queridos, você vai ser livre do temor. Você vai ser livre das ameaças. Você vai ser livre das afrontas. Não vão ter poder para te intimidar. Não vão ter poder para te paralisar. Não vão encontrar em você a oportunidade para lhe fazer ter pavor, querido, ter medo. Ei, o espírito de ousadia habita em você.
O que nós precisamos é estar renovando constantemente a nossa mente com a palavra e ocupar os nossos pensamentos com o que tem valor eterno, com o que é verdadeiro, com aquilo que traz louvor para Deus, com aquilo que é perfeito. E o que é? A palavra de Deus. Ocupar os seus pensamentos com a palavra de Deus, porque os seus pensamentos é que vão te influenciar. E você vai sair no seu dia a dia para fazer as coisas que você precisa, para trabalhar, para dirigir, sabe, para cuidar da sua casa, e você está ali. Hoje existem tantas maneiras de se encher do Espírito. Você começa e coloca um louvor ali inspirado pelo Espírito, um louvor, sabe? A palavra cantada, para ficar mais explicado. Se tem uma coisa que vocês vão perceber, que nós temos um zelo, um cuidado, é com as músicas que nós cantamos. Sabe por quê? Porque as músicas que nós cantamos, elas vão afetar a nossa vida. E se nós cremos no que a palavra de Deus diz, e nós temos zelo por aquilo que, sabe, pelo verdadeiro alimento, para falar o que está escrito, e não aquilo que eu acho, não a minha experiência, mas o que a palavra de Deus diz, eu tenho que ter o mesmo zelo por aquilo que eu canto, porque através do que eu canto, eu vou ser influenciada, e eu posso crer de forma errada, ou de forma certa. Estão entendendo? É por isso que nós temos, você vai perceber que nós temos todo um cuidado com aquilo que nós cantamos, porque o que nós cantamos, nós estamos declarando em fé. Então as músicas da nova aliança, a nova canção, ela vai falar da realidade que nós temos em Cristo, daquilo que nós somos como filhos, daquilo que nós temos como filhos e daquilo que nós podemos. Ainda que o louvor e a adoração a Deus o centro é Ele, porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu posso cantar algumas canções sobre fé, sabe? Eu estou ativando, me edificando. Tudo que Deus falou vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu decido, eu vou gritar para a circunstância e ela vai ter que se dobrar. Eu vou dançar em meio à escassez, porque isso aqui não dita a minha realidade. A minha realidade é o que a palavra de Deus diz, e Ele é a minha fonte. O nosso ministro, né, quinta-feira estava ministrando aqui sobre fé. Queridos, quem não veio perdeu. Eu vou te dizer uma coisa, eu não sei qual é o culto melhor, porque todos eles, o Espírito tem uma palavra específica. É no culto de oração. Hoje o Cristóvão estava aqui animado, irmão Cristóvão. Nosso culto de oração e tal. E o Senhor estava me dizendo, é só a resposta daquilo que vocês já declaravam antes de chegar. Fé chama a existência. Não é assim, Adriana? Fé chama a existência. Já chegou um tempo aqui de ter 2, 3 pessoas. E agora a igreja está sendo despertada. É o Espírito, queridos. É chamando. O Espírito está nos chamando para ter uma intimidade. Sabe, o avivamento só começa quando todos estão no mesmo propósito, no mesmo coração, de reconhecer que a glória é toda dele. Chegou o tempo, já chegou o tempo da gente ver manifestações do Espírito. E se prepare, porque os nossos cultos não serão mais os mesmos. Não fique, sabe, condicionado a uma programação, porque o Espírito vai mudar. Estão entendendo? Mas para isso eu e você precisamos estar discernindo tudo pelo Espírito, entendendo o que o Espírito está falando e respondendo a Ele com as nossas ações, com as nossas atitudes. E é numa atmosfera de louvor e adoração, onde a presença e a glória de Deus se manifesta. E aonde tiver influência demoníaca, tudo aquilo que não provém de Deus vai ser expulso do lugar, vai fugir desesperado do lugar, porque aonde Deus é adorado, só fica Deus e você. As circunstâncias se dobram, os quadros mudam, tudo aquilo que é transitório, tudo aquilo que é abalável vai ser abalado, e o que vai permanecer é o que é inabalável, e é a palavra em você, queridos. Eu e você fomos chamados para viver como filhos de Deus, para viver a realidade do Espírito. E na realidade do Espírito não existe falta, existe provisão abundante todos os dias. Queridos, o povo de Israel, lá no deserto, não faltou nada para eles. E
eles ainda estavam caminhando para esse novo tempo que Deus queria ter com eles. Na realidade, ali foi onde tudo começou. Deus libertou um povo que estava como escravo. E tirou eles lá, debaixo do domínio da escravidão de Faraó. E trouxe eles para ele cuidar. E Deus tinha uma terra prometida para eles. Amém? Eles saíram dali debaixo de uma promessa. Deus muda, queridos. Deus volta atrás? Não, Ele é verdadeiro. E durante todo aquele processo, Deus estava ali cuidando do povo. No deserto havia sombra. No deserto havia coluna de fogo para eles não morrer de frio. No deserto as suas roupas eram renovadas. Elas não se rasgavam, elas não se apodreciam. Não faltou nada. No deserto água saía da rocha. Maná que eles precisavam, o Senhor mandava. Carne, tudo que eles precisavam, o Senhor mandava. Mas sabe que a maioria morreram no deserto por conta da incredulidade? Porque não reconheceram o amor, a bondade, a fidelidade. Não deram crédito à palavra de Deus. Aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Mas eu e você precisamos ter uma ação correspondente àquilo que Ele diz. E uma vida de louvor é uma vida onde nós expressamos a Deus, que independente daquilo que nós vemos e sentimos, independente da circunstância que estamos passando, o nosso coração não vai temer, porque nós confiamos nele. Porque estamos firmados na sua palavra. E a sua palavra é uma rocha inabalável. Podemos passar por qualquer tipo de tempestade. Nós não seremos abalados. Nós não seremos destruídos. Porque nós decidimos edificar a nossa vida sobre a palavra. E ela é eterna. Aleluia. Oh, aleluia. Existe uma vida, queridos, para mim e para você viver em Deus. E ela está disponível na vida daqueles que reconhecem o Senhor. Muitos daquele povo, com tantos milagres, com tanto cuidado, o Senhor tinha com eles. Quando chegava um desafio, quando chegava uma pressão, quando chegava uma dificuldade, uma adversidade, eles começavam a murmurar. Eles começavam a olhar para trás e sentir saudade da escravidão. Que desonra, que falta de gratidão. E aquilo entristecia o coração do pai. Porque por mais que ele fazia cuidando, o povo se levantava para falar do Senhor, para atribuir a ele todo o mal. Sabe, como se o Senhor tivesse tirado eles da escravidão para eles morrer no deserto. Porque era isso que eles diziam. Lá nós tínhamos tudo, eles não tinham nada, não eram dono nem deles mesmos. Mas sabe o que é isso, queridos? A voz da circunstância. O diabo sempre vai se aproveitar no momento de pressão, de adversidade, para te dar sugestão. Fica ligado. É por isso que você não pode estar fora da presença. Você não pode estar longe da comunhão. Você tem que discernir a voz que vem de Deus para você tomar uma atitude. E discernir a voz que é do diabo para você descartar. Porque aquele povo, debaixo de uma promessa tão poderosa, eles passaram tanto tempo só dando voltas na vida e nada acontecia. E foram morrendo no deserto, porque é aquilo que eu falo, que eu planto com a minha boca, eu vou colher. Não é assim? Mas daquela geração teve 2 que decidiram acreditar e confiar em Deus. E através deles, o Senhor levantou líderes para estar levando os descendentes daqueles que foram com eles, que nasceram no deserto, para tomar posse da terra prometida. Eu e você hoje, nós já temos a terra, nós já vivemos. Essa terra prometida, onde mana leite e mel, ela está no Espírito, ela está em Cristo, ela está na palavra. Sabe, Jesus disse, eu sou o pão do céu. Eu desci do céu para dar vida ao mundo. Aquele que comer da minha carne, do meu corpo, nunca mais será fome. Não é assim? Aquele que beber do meu sangue, vai beber de um verdadeiro alimento. Jesus estava falando de um pacto. Jesus estava falando de um novo tempo, onde tudo o que era dele se tornaria meu e seu, por causa da aliança.
E hoje nos tornou possível sermos esses filhos e esses adoradores, porque Jesus deu a sua vida por isso. Amém? Isso é o amor. A palavra de Deus diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, diga, de todas os livra. Então a palavra não está dizendo que a gente não vai ter aflição aqui, que a gente não vai passar por problema. Está dizendo que são muitas. Lembra que Jesus disse, neste mundo vocês terão aflições, mas como é que vocês vencem e vocês passam pelas aflições? Tendo bom ânimo, sabendo que Ele já venceu por mim e por você. Ei, tudo isso que eu e você enfrentamos não é novidade para Deus. Jesus foi tentado e Jesus venceu por mim e por você. Ele já pagou o preço. Sabe, queridos, não podemos aceitar nada daquilo que não pertence mais a nós. Jesus se fez maldito em nosso lugar, para eu e você desfrutar das suas bênçãos. Então o lugar que Ele nos colocou foi um lugar de honra, foi um lugar de bênçãos, foi um lugar de vitória. E nós temos que permanecer nesse louvar como? Nesse lugar como? Louvando, reconhecendo a sua bondade todos os dias, reconhecendo a sua fidelidade todos os dias, né? E voltando para o nosso ministro de quinta-feira, uma certa vez eu estava conversando com ele, né? E ele disse assim, quando essa pandemia começou, que o povo estava, né, sem saber o que fazer, mandando o povo ficar em casa de quarentena, sem sair. E ele disse que às vezes olhava assim, porque ele precisava trabalhar e não podia trabalhar. E ele disse, sabe de uma coisa? Eu vou para a fonte. E ele disse que começava a colocar aquele louvor. Eu confio em Ti. Minhas fontes estão em Ti. E ele começou a adorar o Senhor e trazer a memória dele. Quem era a fonte dele? Sabe, queridos, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a renovar a nossa mente e a gente começa a ser influenciado pela verdade da palavra, que é a nossa realidade. E por causa dessa atitude de ser influenciado pelo Espírito da verdade, através de louvores, através da palavra, ouvindo a palavra, ei, o medo não vai conseguir lhe dominar. O medo não vai conseguir lhe paralisar. Sabe, circunstância nenhuma vai conseguir lhe paralisar. Sabe por quê? Porque o seu coração confia no Senhor. A palavra de Deus diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Isso aqui é boa notícia. A palavra de Deus diz que o justo, ele é ousado como um leão. O justo, ele é valente como um leão. O justo, ele é corajoso como um leão. Ele não teme más notícias. Por quê? Porque o seu coração está firmado, confiando no Senhor. Quem é o Senhor? O teu Pai. A palavra, ela é autoridade sobre a nossa vida. Nós precisamos considerar o que o Pai diz e praticar. Amém, queridos? Eu poderia falar para vocês sobre a vitória do rei Josafá sobre os seus inimigos. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, fala sobre isso. Não vou ler lá por conta do nosso tempo. E quando ele recebeu aquela notícia que eram maiores os exércitos em números e em capacidade que vinham para enfrentar o exército de Israel. Na hora que ele recebeu aquela notícia, a Bíblia diz que ele teve medo, mas ele fez algo. Ele foi buscar ao Senhor. Sabe, se existem princípios, existem práticas na antiga aliança que não tem a ver hoje com a nossa realidade na nova. Amém? Mas existem princípios e exemplos que são os mesmos. Na hora da pressão, na hora que a má notícia chegou, na hora que a ameaça chegou, ei, os teus inimigos estão vindo aí, olha, e vai aniquilar, vai acabar com todo mundo, porque olhando naturalmente vocês não têm chance, porque eles são muito mais numerosos, organizados e armados e preparados para essa batalha. Então vocês não têm chance.
a voz das circunstâncias, as ameaças chegando para nós, diante dos desafios que enfrentamos. Estão entendendo? Ele quis temer, por conta do quadro que ele viu, mas ele foi buscar a quem podia trazer a solução. E não somente ele chamou todo o povo de Judá, de Jerusalém, para jejuar, para buscar ao Senhor. E ele começou a orar com o povo, e ele começou a louvar, a trazer à memória dele os feitos, a bondade e a fidelidade do Senhor. Ele já começa com louvor. Sabe que toda a sua oração deve começar com louvor? Porque você tem a confiança e a certeza que quando você fala alguma coisa com seu pai, ou quando você pede alguma coisa a ele, ele te ouve e te responde. Porque ele é um bom pai. Ele te ama. E ele tem prazer em suprir cada uma das suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Foi ele mesmo que disse através de Jesus que eu e você não precisávamos andar preocupados com o que vestir, com o que comer. Porque a nossa vida era muito mais preciosa do que a comida. E o nosso corpo muito mais precioso do que as vestes. Estão entendendo? E que nós éramos filhos. E ele sabia muito bem do que era que nós precisávamos. Tudo que a gente precisa é descansar e confiar nele. E por causa dessa posição de buscar ao Senhor, sabe, o rei Josafá começou a louvar ao Senhor. E lá na frente ele diz: olha, Senhor, nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão no Senhor. Ou seja, estamos esperando a instrução do Senhor. Porque o Senhor é o nosso socorro. E enquanto eles estavam nessa busca, buscando uma instrução do Senhor, nós vemos Deus levantando um profeta, né, um levita, e ele trazendo da parte do Senhor uma instrução. E ele disse: olha, não temam, não se espantem, porque essa batalha não é de vocês, ela é minha. Tomai posição e fiquem parados, e vocês vão ver o livramento. Tomai posição. Sabe, queridos, lá no capítulo de Crônicas, fala que depois que o profeta foi e trouxe uma palavra da parte do Senhor, todos eles adoraram. O que eu quero sinalizar com isso? Que quando nós temos como certa a instrução do Senhor para a nossa vida, porque para cada situação que eu e você enfrentamos existe uma instrução de milagre, uma instrução de vida. Existe um socorro que eu e você precisamos aonde? Na palavra. E na hora que eles receberam aquela palavra do Senhor, que eles não precisavam se preocupar, que eles só precisavam tomar uma posição, ficar parado e ver o que Deus ia fazer, porque aquela batalha era de Deus e não era deles. Por conta dessa resposta de Deus, eles se prostraram e adoraram. O que é isso, queridos? Eles estavam plenamente convictos que aquela batalha já estava ganha. Mas eles nem tinham enfrentado os inimigos ainda, mas fé vê antes de acontecer. Já tem por certo, no momento em que fala com Deus, no momento em que ouve a instrução de Deus, já tem por certo a sua vitória. O que a palavra de Deus diz a seu respeito? Porque eles apenas tiveram uma palavra. E eles pegaram essa palavra e eles adoraram ao Senhor. E como eles entenderam, nós precisamos o quê? Tomar posição, confiar no Senhor e ver o livramento. Então, se não é para usar as armas naturais, vamos usar as armas espirituais. Estou parafraseando. E ele foi, se consultou com o povo lá e colocou os cantores à frente, né, do exército. Já pensou um exército vencer uma batalha louvando? Amados, isso aí não está escrito por acaso, não. Não está para preencher espaço, não. Isso aqui está nos ensinando como é que nós vencemos. Não é com as armas naturais, mas é com as armas espirituais. É cheio da palavra e liberando ela em fé, louvando, adorando ao Senhor, cheios de ações de graça, tendo por certo que Ele está conosco, que Ele não nos desampara, que Ele não nos deixa só. Amém? Você pode contar com a presença todos os dias, mas eu e você precisamos concordar com aquilo que Ele diz. Pai, o Senhor diz que a Tua palavra é vida para mim, eu tomo posse.
E eu vou viver essa vida na sua plenitude. Jesus veio me trazer vida e vida em abundância. Essa é a realidade que eu vou viver todos os dias. Obrigado, Pai, porque eu tenho vida e vida em abundância. Circunstâncias não vão ditar as regras na minha casa. É a palavra que vai reinar. É a palavra que é a autoridade. O meu compromisso é com a palavra. Eu vou falar o que eu vejo, o que eu ouço a palavra falar. Eu vou dar voz à palavra, e aquilo que eu creio vai se tornar a minha realidade. Meu querido, eu não sei qual é o quadro que você está enfrentando, mas se tão somente você confiar na palavra, se tão somente você confiar no Senhor, que é o seu Pai, que cuida de você, que está com você, você vai levantar mãos santas e você vai adorar ao Senhor, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Aleluia! Aquele que começou a boa obra é aquele que vai completá-la. Mas eu e você precisamos ser perseverantes em louvar ao Senhor, em adorar ao Senhor. Sabe, não fazemos isso por obrigação, não fazemos isso por causa de uma religião, não fazemos isso por tradição de homens, fazemos isso porque amamos o Senhor. O nosso prazer está nele, o nosso prazer está em beber da fonte, o nosso prazer está em nos alimentar da palavra, entendendo que ela é a verdadeira comida que nos sustenta. O que nos sustenta todos os dias, querido, é o que nós temos nos alimentado da palavra. Ah, meu querido, decida não viver de lanchinhos. Decida não viver apenas uma palavra que você ouve num culto. É muito bom, mas decida levar essa palavra com você e avivar essa palavra, sabe? Considerando, meditando e praticando. Deus te chamou e te criou com um propósito, para dar a Ele a glória, para dar a Ele o louvor, para dar a Ele a honra, e Ele é glorificado aonde a palavra é manifesta. Deus é glorificado na vida e não na morte. Deus é glorificado na abundância e não na escassez. Aleluia! Deus é glorificado na cura e não na doença. Então comece a louvar a Ele, porque foi isso que o povo fez. Lá vêm os exércitos, né? Seguros. Eita, tá ganha essa batalha, porque eles são muito poucos. Mas o exército de Deus, ainda que naturalmente falando, parecia estar em desvantagem. Diga, só parecia. Às vezes o diabo quer dizer para você que você está em desvantagem, porque é alguém que é doutor, que é entendido, disse algo para você. Ei, Deus que criou todos os seus órgãos, Deus que lhe deu o fôlego de vida, Deus que lhe sustenta, Ele é capaz de fazer tudo novo, se tão somente você crer. Não limite Deus, queridos. E nós limitamos Deus por aquilo que nós cremos dele. Aleluia, é por isso que nós precisamos conhecê-lo. Enquanto aquele povo ia louvando a Deus, sabe qual era a canção? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Ei, grande é o seu galardão, Julinha. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Está na hora de mudar a sua linguagem. Está na hora de cantar uma nova canção, cheia de ações de graças, reconhecendo que você tem um Deus que luta com você, luta por você, que já venceu por você, e este Deus é seu Pai. Se Ele cuidou do seu povo e deu livramento e destruiu os seus inimigos, porque eles confiaram numa palavra que Ele deu, quanto mais eu e você, que somos filhos e fomos regenerados pela palavra. A própria palavra de Deus se fez carne. A própria palavra de Deus se fez homem e mudou a nossa sorte e mudou a nossa condição. Nós éramos escravos do diabo, estávamos sendo dominados pelo pecado, não havia mais jeito para nós, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele deixou o seu trono de glória e Ele decidiu ser servo, viver a nossa vida, queridos, para nos substituir
e tirar de nós toda a maldição que veio por causa do pecado e nos dar uma nova vida. Eu e você nascemos para uma nova vida, e nessa nova vida, o que fica bem nos seus lábios é o louvor. Nessa nova vida que você tem como filho de Deus, o que fica bem nos seus lábios é o louvor. É a adoração a Deus, é falar o que a palavra diz, é liberar fé, é dar voz à fé, é concordar com a palavra, amém, queridos? Enquanto eles louvavam, atitude de fé, de adoração ao Senhor, a Bíblia diz que houve uma confusão entre os inimigos. Tamanha foi a confusão que eles destruíram-se. Quer causar uma confusão no inferno? Está na hora de você começar a louvar cheio de fé. Vamos ficar em pé? Não tenho mais tempo para continuar, mas eu sei que o recado foi dado. Você é a casa. Você não nasceu para ter momentos. Você nasceu para ter uma vida com Deus. Amém, queridos? Por favor, louvor. Aleluia. Bem suave, tá bom? Aleluia. Diga, eu sou o adorador da nova aliança. E eu decido viver a palavra todos os dias, praticando a palavra, ouvindo a palavra, sendo guiado por ela. Está na hora de você causar uma confusão no inferno. As circunstâncias nem vão entender porque chegaram, mas da forma que chegaram vão sair. Porque elas, quando a sugestão ou o diabo chegar para oprimir e lhe trazer medo ou ameaça, ele vai te encontrar mãos levantadas e adorando. Pai, eu vou viver, eu não vou morrer, mas eu vou viver para contar os feitos do Senhor. Obrigado, Pai, porque eu fui ungido com o Espírito Santo e com o poder para destruir as obras do diabo. Diga, eu nasci para adorar ao Senhor. Enquanto você adora, queridos, coisas começam a acontecer no mundo do Espírito. Porque quando você reconhece a autoridade, o poder e o domínio do Pai sobre todas as coisas, os anjos vão trabalhar a seu favor.